Bom dia! Fala, galera do segundo ano. Vamos lá? Continuando as aulas 13 e 14, página 99, questão 3. Eu vou fazer numa folha, porque o espaço aqui vai ficar um pouquinho complicado. O cálculo não é grande, mas na folha vai ficar mais fácil para visualização de vocês, ok? Prontinho, assim fica bem melhor para a gente resolver. Número 3, questão da PUC. A figura a seguir representa um esboço do gráfico de uma função. Qual é a função? Y igual a A mais B seno de x sobre 4, que é muito útil quando se estudam fenômenos periódicos, como, por exemplo, o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto, esse exercício pede o produto das constantes A e B. Então, nós vamos encontrar o valor do A, encontrar o valor do B, multiplicar e assinalar a alternativa correta. Certo? O que nós temos aqui? O A mais o módulo de B é o nosso valor máximo, que é 5. Nós sabemos que é o valor máximo olhando aqui no nosso gráfico. Nós temos o nosso valor mínimo. Nosso valor mínimo no gráfico é o menos 1. Então, projetando aqui o extremo da função, nós temos o máximo, que é 5, e projetando aqui o extremo da parte inferior, nós temos o mínimo da função, que é menos 1. Então, a soma do A com o módulo de B é 5. E a subtração de A e B é menos 1. O que nós podemos fazer? Resolver esse sistema, que é um sistema do primeiro grau. Nós podemos eliminar o B, porque um é mais, o outro é menos. A mais A, 2A. 5 menos 1, 4. Então, o A é igual a 4 dividido por 2. Nosso A é 2. Vamos encontrar agora o valor de quem? O valor do B. O A, que é 2, mais o módulo de B é igual a 5. A operação inversa da adição é a subtração. Então, o módulo de B é 5 menos 2. O módulo de B é 3. Como eu sei que o módulo de B é 3? Como a função é crescente no intervalo de 0 a 5, nós temos que o B vai ser o quê? Maior que 0. Observem aqui, ó, de 0 até 5. Nossa função é crescente, então o nosso B é maior que 0. Achamos o A, que é 2. Achamos o B, que é 3. 2 vezes 3, o produto de A por B. É quanto? 6, que é a nossa alternativa A. Agora vamos para a nossa próxima questão. Prontinho, página 100 agora. Nós temos a questão número 4. O pistão de um motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustra a figura. Nós temos a figura. Suponha que em um instante t, em segundos, a altura h de t do pistão em centímetros possa ser descrita pela expressão h de t é igual a 4 seno de 2π vezes t sobre 0,05 mais 4. Letra A. Determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge. Letra B. Quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto? Eu vou fazer os cálculos em uma folha. Prontinho, voltei com a folha com a explicação passo a passo. Na letra A, falando da altura máxima, ela ocorre a altura máxima quando o valor do seno é máximo. Qual é o maior valor possível para o seno? 1. Então, nós vamos substituir o seno de 2π vezes t por 0,05 por quem? Por 1. Então, observem o que acontece aqui na expressão.
A altura de T vai ser a nossa altura máxima quando o seno for substituído por quem? Por 1. 4 vezes, trocamos tudo isso por 1, mais 4. 4 vezes 1, 4. Mais 4, 8 centímetros. Essa é a altura máxima. E a altura mínima? Como será que você faz para encontrar a altura mínima? A altura mínima, nós vamos partir do mesmo princípio, só que a altura mínima ela ocorre para o menor valor possível de seno. Qual é o menor valor possível para o seno? Menos 1. Então, a altura mínima, 4 vezes menos 1, que é menos 4, mais o 4 da expressão, a altura mínima é 0. Prontinho. Agora, na letra B. Na letra B, eu quero saber quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto. O que é o período? O período é 2π sobre o módulo de C. Quem é o C? Nosso C está aqui dentro do parênteses. O C é 2π sobre 0,05. Então, vamos descobrir o nosso período? 2π dividido pelo C, substituindo o C por 2π sobre 0,05. Nós temos uma divisão de frações. Você vai repetir a primeira fração, multiplicar, e o que você faz aqui com a segunda fração? Inverte. Por isso, o 0,05 sobe e o 2π desce. Como é uma multiplicação, o 2π dividido pelo 2π é 1. Sobrou que o nosso período é de 0,05 segundos. Então, nós sabemos que um ciclo se realiza em 0,05 segundos. Em 1 minuto, nós teremos quantos ciclos? 1 minuto tem 60 segundos. Nós vamos dividir por 0,05. Igualando as casas, nós teremos 1.200 ciclos completos. Agora, nós vamos para a próxima questão. Questão número 5. Questão número 5, da VUNESP. Em uma situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração de ar dos pulmões de um indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalada e expelida. A velocidade de aspiração e expiração de ar dos pulmões de um indivíduo está representada pela curva do gráfico, considerando apenas um ciclo do processo. Então, aqui nós temos o tempo em segundos e aqui a velocidade, certo? Agora, analisem bem. Esse gráfico começa aqui do 0, 0. Certo? Então, ele tem início em 0, 0. O gráfico que tem início no 0, 0 é o gráfico da função seno ou é o gráfico da função cosseno? Muito bem. Quem respondeu que é o gráfico da função seno está correta a resposta. Então, nós já podemos eliminar a alternativa C, porque aqui ela fala de cosseno. E também podemos eliminar a alternativa E. Por quê? Porque nós sabemos que no cosseno o gráfico começa ali em cima, no 0 e 1. Aqui, como começa no 0 e 0, é função seno. Aí nós ficamos em dúvida entre a letra A, letra B e letra D, certo? Vamos continuar a leitura. Sabendo-se que uma pessoa em estado de repouso, um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos e que a taxa máxima de inalação e exalação em módulo é 0,6 litros por segundo. A expressão da função cujo gráfico mais se aproxima da curva representada na figura acima é. Então, vamos lá. Eu vou resolver em uma folha. Prontinho. Do texto, nós temos que o período é 5. Então, nós sabemos que o período é 2π sobre C.
2π sobre C é o período, que é igual a 5. Completando com 1, nós vamos descobrir o valor de quem? Do C. Então, fica C vezes 5, 5C, 2π vezes 1, 2π. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o C é 2π sobre quem? Sobre 5, certo? Encontramos o C. Observando a curva, ela assemelha-se ao seno. Então, nós sabemos que nós teremos a função seno, por isso nós já eliminamos a alternativa C e a alternativa E. Então, nós temos V de t, a velocidade em função do tempo, A vezes o seno. Aqui já colocamos o valor do C, 2π sobre 5t. Do texto, nós temos que a amplitude é quanto? 0,6. Então, é só substituir o A, que é a amplitude, por 0,6. Nós vamos ter que a função V de t igual a 0,6 vezes o seno de 2π vezes t sobre 5, que é a alternativa D. Está aqui, certo? Aqui você já poderia eliminar porque o valor do C está errado, então não é a alternativa A. Na alternativa B, o valor de C também está errado, então a alternativa D. Prontinho. Agora só falta uma questão. Prontinho. Página 101, questão 6. Cerca de 24,3% da população brasileira é hipertensa, quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. A variação da pressão sanguínea P em milímetros de mercúrio de um certo indivíduo é expressa em função do tempo por P de t igual a 100 menos 20 cosseno de 8π vezes t sobre 3. O que nós sabemos? Que a amplitude aqui é o 20, certo? O número que está multiplicando o seno ou o cosseno é a amplitude. Onde t é dado em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Analise as afirmativas. Letra A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. A segunda afirmação. A pressão em T igual a 2 segundos é 110 milímetros de mercúrio. E a terceira afirmação. A amplitude da função P de t é 30. Nós já sabemos que não é 30, é 20. Então, nós podemos eliminar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E, porque nós sabemos que a terceira afirmação é falsa. Então, nós não temos como ter alternativa C, D e E. Sobram apenas letra A e B, ou apenas a 1 está correta ou a 1 e a 2. Para isso, nós vamos fazer os cálculos e eu vou pegar uma folha para rascunho. Prontinho. Nós sabemos que o C é 8π sobre 3, certo? O período em segundos é dado pela fórmula 2π sobre C. 2π sobre quem? 8π sobre 3. Conserva a primeira fração. A segunda, você inverte. Por isso, 3 sobe e o 8π desce, ok? Nós podemos eliminar aqui quem? O π, porque é uma multiplicação. E π dividido por π fica 1. O que sobra? O 2, que multiplica o 3, fica 6, e embaixo o denominador 8. 6 oitavos, simplificando, nos dá um período de 3 quartos. Só que eu quero saber a frequência. Em física, vocês já estudaram que a frequência é o inverso do período. Se o período é 3 sobre 4, a frequência é 4 sobre 3 de batimentos por segundo. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Vamos descobrir a quantidade de batimentos? 4/3 de 60. Pega o 60, divide por 3. 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 4, 80 batimentos por minuto. Certinho. Então, A1
é verdadeira. Agora vamos para a afirmação 2. Para t igual a 2 segundos, será que a pressão é 110 milímetros de mercúrio? Vamos fazer as substituições. P de 2 é igual a 100 menos 20 vezes o cosseno de 8π sobre 3 vezes o tempo. Quem é o tempo? 2, certo? Aqui você vai repetir tudo. O 8π multiplica o 2. Você fica com 16π sobre quem? Sobre 3. Agora, nós precisamos encontrar o cosseno de 16π sobre 3. O cosseno de 16π sobre 3 é o mesmo cosseno que 4π sobre 3, certo? Eles são ângulos correspondentes, certo? E você sabe que o valor do cosseno de 4π sobre 3 é quanto? Menos meio. Então, para quem ainda fica com dúvida, volta lá atrás, nos ângulos correspondentes. Então, 16π sobre 3, o cosseno dele é igual ao cosseno de 4π sobre 3. E o cosseno de 4π sobre 3 é menos meio. Então, nós vamos substituir 16π sobre 3 pelo 4π sobre 3, porque eles são ângulos que têm a mesma medida para o cosseno. Então, fica 100 menos 20 vezes. Qual é o cosseno de 4π sobre 3? Menos meio. Menos com menos fica mais. 20 vezes 1, 20, dividido por 2, 10. E nós temos 100 mais 10, que dá quanto? 110. Então, a 2 também é verdadeira. Então, nós temos que apenas 1 e 2 são verdadeiras. A alternativa B. Pessoal, agora é com vocês. Façam a tarefa mínima e a tarefa complementar das aulas 13 e 14. Essas tarefas estão valendo nota. Façam lá no plural. Um beijo e até a nossa próxima aula. Conteúdo novo. Vamos estudar matriz.